irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Que noite de especial, de grande alegria. Que o povo de Deus se reúne, se ajunta, pode crer no que eu vou dizer. Tenha certeza, ao sair daqui para fora, nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós seremos presos ou mortos. Por estarmos com a nossa Bíblia nas mãos e por sair de um local onde nós nos ajuntamos para prestar culto ao Senhor. Não tem nada de especial aqui nesse lugar, irmãos. É um prédio como qualquer outro da cidade. O que tem de especial aqui é você, sou eu, somos nós. É porque a igreja de Cristo se reúne nesse lugar. É por isso que se torna um lugar especial. Amém. É por isso, irmãos. Louvado seja Deus. É uma alegria imensa estar com vocês novamente para fazer aquilo que eu mais amo fazer. Não troco, já falei isso para várias pessoas. Não troco por nada nesse mundo a vocação que Deus me deu, por salário nenhum. A vocação que Deus me deu, por falar em salário, irmãos. Quando eu saí, não sei se eu já contei isso aqui, quando eu saí para o ministério, o local, um dos locais que eu trabalhava em 2 lugares, um dos locais me chamou e dobrou o valor do meu salário. Ofereceu para mim plano de saúde integral para mim e para minha família. Lembra, Paty? Ofereceu um auxílio-refeição, um valor gordo que eu não tinha, não recebi R$1 de auxílio-refeição. Eles me deram, meus irmãos foram dobrando os valores. E eu perguntei, onde é que eu assino? Quer ir embora? Estou deixando tudo por causa do meu Senhor, por causa da vocação que Ele me deu. E já falei isso e repito, não troco, irmãos, por nada nesse mundo. É um privilégio estar aqui. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. É interessante como Deus faz as coisas, porque a preocupação do pastor para vocês terem uma ideia, eu chego em casa à noite, depois do culto, a minha preocupação no próximo domingo. Pastor, o senhor saiu do culto agora? Pois é, eu sei, mas a minha preocupação é Espírito Santo, o que o Senhor quer falar na próxima semana com o teu povo? E nesses dias, irmãos, eu estava preocupado com isso. E é interessante como Deus faz as coisas, porque o Espírito Santo foi ministrando no meu coração uma série de mensagens sobre a igreja. É isso que eu quero falar com vocês hoje. Olha lá o tema: a igreja e a sua singularidade. Olha para a pessoa que está do seu lado, afirma isso para ela. Fala, você sabe que a igreja é singular? Você sabe que a igreja somos nós? E prestando bastante atenção, irmãos, na sequência das mensagens, dos temas que estão sendo comunicados para nós, nós percebemos, eu tenho percebido isso, que Deus está tratando de maneira específica com a sua igreja. Deus, grave isso, Deus se preocupa com o povo que representa o nome dele nesse mundo. Deus está preocupado com a sua igreja, porque a sua igreja, em primeiro lugar, ela foi resgatada, ela foi comprada por preço de sangue. O sangue precioso, imaculado de Jesus Cristo, que foi vertido naquela cruz. E Deus está preocupado com a sua igreja, com o seu povo, porque nós somos o povo, olha só isso, que representamos Deus nesse mundo. E essa igreja, irmãos, formada por pessoas de todos os lugares do mundo. Nós jamais, irmãos, preste atenção no que você vai ouvir, nós jamais
podemos reduzir a igreja a um pequeno grupo. Pelo contrário, a igreja é formada por pessoas de todos os lugares do mundo, que confessam a sua fé em Jesus. Nós podemos sim ter divergências na liturgia do culto, diferenças na liturgia do culto, diferentes interpretações em relação ao batismo, em relação ao casamento, em relação à ceia do Senhor, há tantas coisas. Mas há uma coisa que nos une, irmãos, e isso nada e ninguém pode mudar ao longo dos séculos em nenhum lugar do mundo. O que é isso, pastor? Nós confessamos a nossa fé em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Essa igreja, formada por pessoas que foram resgatadas do domínio das trevas, nós cantamos aqui agora, foram resgatadas do domínio das trevas, transportadas para o reino do seu Filho amado. Pessoas que se tornaram dignas, não eram dignas, mas se tornaram dignas de participar da herança dos santos no reino da luz. Colossenses capítulo 1, verso 12, o apóstolo Paulo escreve sobre essa realidade. Pessoas que viviam nas trevas agora vivem na luz. Quem vivia nas trevas aqui? Levanta as mãos. Ou a mão. Eu vivia, irmãos. Quem agora vive na luz? Levanta as duas mãos. Oh, aleluia. Glória a Deus. A fé em Jesus Cristo, irmãos, muda completamente a nossa condição, olha só, e a nossa posição diante de Deus. Romanos 5:1, Paulo escreve que de condenados nós somos justificados. Havia sobre nós uma sentença escrita e determinada desde a eternidade. Quem mudou essa sentença de condenação foi Jesus. Quando ele se entrega naquela cruz, quando ele se submete por obediência até a morte de cruz, Jesus, ele anula com o seu sangue, irmãos, a sentença de condenação que estava sobre você, sobre mim, sobre nós. De inimigos, Paulo de novo, Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. De inimigos, ele ensina, ele escreve que nós nos tornamos amigos de Deus. E não há amizade mais significativa, mais valiosa, mais preciosa e mais profunda do que ser amigo de Deus. Ele escreve aos Romanos que nós fomos reconciliados mediante a morte de seu Filho. Fomos resgatados, na Almeida Revista Atualizada, está escrito que nós somos resgatados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Antes, olha só que coisa maravilhosa, isso mexe comigo todas as vezes que eu me encontro com esse texto que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta para a igreja que estava dispersa pelo mundo da época por causa da perseguição desencadeada pela morte de Estevão. 1 Pedro 2, 9 e 10. Antes nem sequer tínhamos uma identidade. E quem não tem identidade, irmãos, vamos pensar no RG, no registro geral, no documento que nós recebemos como cidadão civil, como cidadãos brasileiros. Quem não tem identidade perante a sociedade é o quê? É um indigente. E se nós fizermos essa correlação com o mundo, com a vida espiritual, é exatamente o que nós éramos. Nem sequer tínhamos uma identidade, mas Pedro escreve, agora nós temos uma identidade celestial. Ele escreve, vocês. E eu fico pensando, irmãos, quando a igreja pega essa carta de Pedro nas mãos, eu fico pensando, um tempo depois, quando os irmãos pegam e têm contato com esse texto, a preciosidade, a palavra de encorajamento que produziu no coração deles. Vocês são nação santa,
povo eleito, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, perceba, a igreja ela é tão especial, que é até difícil descrevê-la. Algumas metáforas bíblicas nos ajudam. E eu aprecio, pessoalmente, eu aprecio muito aquela escrita pelo apóstolo Paulo, em 3 textos. Eu vou citar, não vai dar para ler todos, mas eu vou citar e você anote, e pesquise, estude durante a semana. Romanos 12, 4 e 5, Efésios 4, 15 e 16, e Colossenses 1, 24. Paulo, ele emprega a ideia da igreja como corpo. Eu falei aqui algumas semanas atrás que essa metáfora da igreja como um corpo, ela é uma metáfora orgânica, uma metáfora biológica. E certamente, irmãos, se nós formos meditar com profundidade no que o apóstolo Paulo escreveu, nós aprenderemos muitas lições valiosas. Por exemplo, dentre elas, que o corpo, ele pode ser saudável ou doente. E isso deve abrir os nossos olhos para olhar e fazer uma avaliação de nós mesmos. Nós, igreja, nós como, usando a metáfora de Paulo, como corpo vivo, biológico, orgânico, nós somos um corpo saudável ou doente? Essa metáfora também nos leva a pensar que um corpo, ele pode ser ativo ou inativo. Ele pode ser um corpo disposto ou preguiçoso. Ele pode crescer ou atrofiar. Ele pode estar vivo ou morto. E lá em Apocalipse capítulo 3, a advertência de Deus para aquela igreja na Ásia Menor. Olha, você, igreja de Sardes, tem fama de estar viva, mas está morta. A metáfora utilizada pelo apóstolo Paulo para descrever a igreja, irmãos, nos ensina muitas coisas. E depois, lá em 1 Coríntios, Paulo vai dedicar um capítulo inteiro, 1 Coríntios 12, quando ele vai tratar a questão dos dons da igreja. E os dons nós recebemos de Deus. O que são dons, pastor? Numa linguagem simplista e básica, dons são ferramentas espirituais que nós recebemos do Espírito Santo. E esses dons não são para ser utilizados para um show de exibicionismo na igreja, mas eles são usados para a edificação do corpo de Cristo. E quando nós pensamos nisso, é tão interessante, irmãos, porque nós caímos na realidade. É como se a ficha caísse. E nós percebemos que não existe no corpo de Cristo, preste atenção nisso, não existe no corpo de Cristo nenhuma pessoa, nenhum membro que não tenha um dom sequer. Todos nós, todos, cada um de nós, que formamos esse corpo, recebemos dons de Deus, irmãos. E Paulo aos Coríntios, ele encoraja a igreja a buscar os melhores dons. Mais um enter, Gui, por favor. Nessa mensagem, irmãos, a minha proposta é apontar 3 características que a igreja foi chamada a desenvolver. Preste atenção. Primeira, a verdade. Eu vou dar uma base bíblica para cada uma dessas características, mas eu quero que você preste atenção. Na profundidade
e na diferença que a igreja pode fazer nesse mundo. A primeira é a verdade, olha lá, os nossos pensamentos. E as nossas ações, elas devem ser pautadas pela verdade. Eu fico assombrado no Antigo Testamento, quando eu estudo o livro dos profetas. Agora eu estou estudando, lendo e estudando o livro de Jeremias. E eu fico assombrado porque na época que Jeremias exerceu seu ministério, os profetas da nação de Israel, eles profetizavam mentiras. Se você for ver em Jeremias capítulo 5, há uma denúncia grave de Deus para os seus profetas. Ele diz, olha, os profetas dessa nação profetizam mentiras. Os líderes dessa nação, eles governam por sua própria autoridade. E o pior disso vem lá embaixo. O meu povo gosta dessas coisas. Mas quando, irmãos, nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que a igreja, vou citar esse texto daqui a pouco, Paulo, escrevendo para Timóteo, ele lança luz a essa realidade. E dentre outras coisas que eu quero afirmar para vocês, o que a Bíblia já afirma, é que os nossos pensamentos e comportamentos e ações devem ser guiados, pautados pela verdade. Não há espaço para mentira entre nós, irmãos. Não há espaço para mentiras e condutas desviadas. Da nossa parte, nós somos a igreja do Deus vivo. Segunda, o amor. E se eu pudesse, quem sou eu? Coloquei a mão no coração, meu coração está batendo acelerado. Quem sou eu? Mas se eu pudesse, irmãos, falar alguma coisa sobre o amor, eu diria que, pessoalmente, é o maior desafio da fé cristã. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, quando é interrogado pelos fariseus, por um líder da lei religiosíssimo daquela época, pergunta, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Você lembra a resposta de Jesus para ele? Jesus diz, olha, o primeiro é este: amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Vai percebendo a plenitude no mandamento, de todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a esse: ama o seu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É um grande desafio, irmãos. E por último, a santidade, que inclusive, falando em termos denominacionais, é a bandeira que nós carregamos por aí. Inclusive, está na nossa plaquinha ali na frente, a nossa missão como Igreja Holiness no Brasil: receber santidade e poder para ser e fazer discípulos de Jesus de todas as nações. Primeira, e a santidade, é Deus que está convocando um povo para si e o desafiando a ser diferente de todos. Vou falar um pouco melhor de cada característica. Primeira, a verdade. Na prática, irmãos, isso significa que nos movemos
nos relacionamos e nos desenvolvemos dentro e fora dessa comunidade a partir da verdade. A verdade deve orientar e guiar os nossos pensamentos e os nossos comportamentos e as nossas ações dentro e fora da comunidade. Os nossos pensamentos, as nossas conversas, as nossas rodas de conversa, as nossas ações, elas devem ser compatíveis com os ensinos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja sobre essa realidade. Nas suas exortações finais, eu quero ler junto com vocês esse texto. Abre lá Filipenses 4, 8 e 9, inclusive. Esse é o texto, desculpe, eu não li no início, mas é o texto base da nossa reflexão. Filipenses 4, 8 e 9. Paulo está escrevendo no final da sua carta uma exortação. Um encorajamento para a igreja em Filipos. Aliás, a igreja em Filipos foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa. Na sua segunda viagem missionária, Atos 16. Lucas registra esse momento precioso. É por isso que quando você lê, quando você estuda a carta aos Filipenses, parece que ela tem, e parece não, ela tem mesmo, um tom de pessoalidade. Inclusive Paulo cita isso no início da carta, ele diz, olha, vocês são a minha alegria, vocês, essa comunidade, são uma coroa sobre a minha cabeça. Tal era o amor, tal era o valor que aquela igreja tinha para ele. E olha o que ele escreve, irmãos. Filipenses 4, 8 ao 9, eu vou fazer a leitura na NVI. Você pode acompanhar junto comigo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, olha a verdade. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E para fechar, 9, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em quem? E viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Duas coisas muito significativas eu consigo extrair desse texto, irmãos. Primeiro, é que o apóstolo Paulo está nos exortando a pensar como cidadãos do reino dos céus. Olha para a pessoa que está do seu lado, pergunta isso para ela, ela não precisa responder, ela pergunta para você, mas você não precisa responder. Você pensa como cidadão dos céus? E a segunda coisa é que Paulo, de maneira substancial, irmãos, com autoridade, ele diz, olha, para a igreja toda, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em quem? Em mim. Nós precisamos, irmãos, grave isso, ser exemplos uns para os outros. Eu aprendo com você, você aprende comigo, nós aprendemos uns com os outros, e o nosso testemunho, ele é tão significativo, que ele vai contagiando a comunidade e até os de fora. E um outro texto bíblico
para fundamentar essa característica, é Paulo também escrevendo para Timóteo. E nós sabemos, irmãos, que Timóteo foi o filho na fé de Paulo, foi o discípulo de Paulo na fé. Foi um companheiro leal de Paulo na fé. Paulo dedica 2 cartas para ele. E lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Vamos ler esse texto junto comigo. 1 Timóteo 3,15. O apóstolo, ele utiliza expressões fortes para se referir à igreja. Olha lá, a igreja é a casa de quem? De Deus. O contexto, é importante nós destacarmos que o contexto, Paulo, ele está destacando, ele está instruindo Timóteo sobre as exigências necessárias para o episcopado e para o diaconato. É tão interessante, eu não vou entrar aqui para eu não me perder na mensagem, mas é tão interessante a preocupação, a responsabilidade, a consciência bíblica da igreja do primeiro século, irmãos, que para distribuir cestas básicas na igreja para as viúvas. Os apóstolos, reúne a comunidade e diz: escolhe entre vocês homens sábios, cheios do Espírito Santo, para cumprir essa tarefa. Tal era a consciência bíblica, a consciência da responsabilidade que a igreja tinha uns com os outros. Tal era, irmãos, o compromisso bíblico que a igreja tinha no primeiro século. Então esse é o contexto. Ele está instruindo Timóteo: olha, aquele que deseja o episcopado precisa ser íntegro. Aqueles que desejam um diaconato precisam ser pessoas íntegras, de boa reputação para com os de fora. E aí no final, olha as expressões no versículo 15 que ele utiliza, quando ele fala da igreja. Se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento do quê? Da verdade. Olha as expressões que Paulo usa, irmãos, para se referir à igreja. Ele está dizendo, primeiro, a igreja é a casa de Deus. Segundo, a igreja, ela é coluna e fundamento da verdade. E se nós pensarmos na construção de uma casa ou de um edifício para nos ajudar na interpretação do texto, qual é a finalidade do alicerce de uma edificação? Qual é a finalidade dos pilares e da coluna de um edifício? É para garantir o quê? Só embelezamento? Só estética? Não. Mas um alicerce, uma coluna ou várias colunas garante segurança e sustentação. A igreja, irmãos, se sustentará num mundo de mentiras se ela estiver alicerçada na verdade. A igreja permanecerá sustentada num mundo de corrupção se ela não abrir mão da verdade. Segunda característica é o amor. A igreja, ela precisa se tornar um oásis de amor num deserto de ódio. Eu sei, irmãos, quando eu penso nesse princípio, nesse mandamento, eu também preciso caminhar junto comigo, ao meu lado, o que nós chamamos de realidade, de ideal e de realidade.
Em conversas informais lá em casa eu tenho falado, acho que mais que eu tenho falado ultimamente, né? Desculpe por isso. É que nem sempre eu consigo viver dentro do ideal. Porque a realidade, ela está presente na minha, na sua vida, no dia a dia, irmãos. Isso não é fácil. E quando nós aplicamos essa questão na realidade da igreja, nós também precisamos caminhar com isso ao nosso lado. Há uma igreja ideal e há uma igreja real, onde o amor ainda está sendo desenvolvido. Mas diferente da sociedade antagonista, opositora que a cerca, nós precisamos aprender, irmãos, a exercitar o amor uns aos outros. John Stott, ele diz uma coisa interessante para aqueles que são seus leitores. Ele diz, se você quiser saber a definição correta de amor, não vá ao dicionário. Hoje a gente vai no Google, né? Abre o Google. Google, ou senão a gente aperta o microfoninho lá. Google, defina amor para mim. Mas Stott diz, se você quiser saber a definição de amor, não vá ao dicionário. Vai ao Calvário. Porque foi no Calvário que Deus revelou, lembra? Meti essa semana no estudo do batismo. Perguntei para ela, qual é a maior expressão de amor de Deus pelo mundo? É a entrega do seu Filho unigênito para morrer na cruz e se tornar maldito no seu e no meu lugar por amor. Isso é amor altruísta, irmãos. É um amor que se doa, não sem esperar nada em troca. Porque Deus espera e continua esperando uma resposta dos seres humanos. Mas é um amor que se entrega, sabendo que o outro não tem nada para oferecer. Nós vivemos num mundo, irmãos, marcado por discursos. Eu vejo isso toda hora. Quando eu ligo o telejornal, quando eu abro as redes sociais da internet. Um mundo marcado por discursos e ações de ódio. Um mundo marcado por preconceitos, instigação à violência, discriminação em vários níveis. E é num cenário escuro como esse que a igreja é chamada para ser uma geração que brilha como estrelas no universo. Parece um escrito filosófico, mas é bíblico, irmãos. Filipenses 2,15. Se você abrir aí, Paulo escreve isso para a igreja. Que nós somos uma geração que brilha como estrelas no universo. Você já percebeu como que o brilho das estrelas chama a nossa atenção quando nós olhamos para a imensidão do céu? Uma das memórias que eu tenho do meu pai, da minha infância e adolescência, é que por diversas vezes, lá no fundo da casa que eu morava, tinha um quintal grande, onde eu jogava bola, e ele, por diversas vezes, eu procurava, olhava pela casa, não encontrava, e eu saía procurando, e por diversas vezes, irmãos, eu encontrava ele no fundo da casa, com todas as luzes apagadas. E quando eu chegava lá, eu olhava para o céu, e o brilho das estrelas ainda chamava muito e ainda chama muito a minha atenção. E Paulo está dizendo, olha, nós somos chamados, nós igreja, para sermos como estrelas que brilham no universo. Isso é tão sério
que em João capítulo 13, nos versos 34 e 35, você pode anotar e estudar durante a semana, ou conferir aí agora se você quiser. Momentos antes da sua prisão, da sua crucificação, Jesus disse que a marca distinta dos seus discípulos seria o amor. João 13, vamos ler esse texto juntos? Abre lá, João 13, 34, 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Trata-se aqui de um novo mandamento. O anterior continua vigente, Levítico 19, 18. Deus diz: ame o seu próximo como a ti mesmo. E esse novo mandamento que Jesus dirige aos seus discípulos, ele eleva o nível de obediência. E, consequentemente, o resultado também, irmãos, adquire proporções maiores. Ele diz: olha, todos saberão que vocês são os meus discípulos. E aí entra a condição principal, difícil: se vocês amarem uns aos outros como eu os amei, como Cristo te amou. Como Cristo amou ao mundo. João 3,16 responde essa pergunta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Cristo, irmãos, é um amor sacrificial. Mas se obedecermos, tem um resultado extraordinário, tem uma consequência abrangente. Versículo 35, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se amarem uns aos outros. O testemunho da igreja ganha destaque e alcance maior quando nós obedecemos os mandamentos de Deus. Sabe quando nós não vivemos de fachada? Sabe quando nós não nos escondemos diante de uma religiosidade aparente e visível? Mas quando nós obedecemos, irmãos, e repito, para mim, eu não sei para você, para mim, esse amor é o maior desafio. Porque ele revela a nossa primeira obediência ao Evangelho. E ele também mostra que a mola, vou usar essa expressão, desculpa, não encontro outra agora. A mola propulsora da missão da igreja, ela também deve ser o amor. E terceira característica é a santidade. E o que eu quero fazer aqui é lembrá-los do que vocês já sabem. Desde o início, Deus está convocando um povo para si e o desafiando a ser diferente de todos. Se você olhar no Antigo e no Novo Testamento, você vai encontrar essa ênfase de Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento e para os judeus e para os gentios no Novo Testamento. Deus nos chamando, nos convocando para si, para sermos diferentes. Em Levítico 11:45, 1 Pedro 1:15 a 16,
Deus diz repetidas vezes para o seu povo: sejam santos, porque eu sou santo. E nós não podemos esquecer, irmãos, que a santidade é a essência da identidade do caráter do Deus que nós servimos. Às vezes nós bagunçamos o coreto, né? Às vezes nós bagunçamos a nossa fé, a nossa vida. E achamos que Deus se agrada, que Deus está contente com a gente com isso. Pelo contrário. A ordem é clara. Sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. E às vezes, irmãos, quando eu olho a dinâmica da igreja, especialmente eu posso observar nos nossos dias, eu percebo que a igreja ainda comete um equívoco de não interpretar, de não discernir certamente, corretamente, o que significa santidade bíblica. Um Deus santo não suporta e muito menos tolera o pecado e a perversidade. Nós sabemos disso. O dilúvio é uma prova real disso, Gênesis 6 e 7. A destruição de Sodoma e Gomorra são provas legítimas de que Deus é santo. E Ele não suporta e não tolera a maldade, a perversidade dos homens. Nós vivemos dias, irmãos, eu tenho pensado nisso, num mundo de tanta assolação, de tantas tristezas, de tanta maldade, de tanta violência, de tanta morte, de tanta coisa ruim. Eu fico pensando que a medida da iniquidade ainda não chegou no seu máximo. Mas grave o que você vai ouvir aqui agora, isso está na Bíblia. Quando essa medida da iniquidade atingir, irmãos, o ponto, como consequência, nós sabemos o que vem sobre nós: ira e juízo de Deus. É como está escrito em Mateus: as pessoas vivem como nos dias de Noé. Elas casam, elas se dão em casamento, elas se entregam à promiscuidade, elas se entregam e praticam perversidades, até o dia que a medida da iniquidade chegar ao Senhor. E aí nós pensamos como muitos, talvez podemos pensar como muitos pensam: nossa, que Deus irado. Que Deus bravo. Ele continua sendo um Deus de amor, irmãos. O que acontece é que o ser humano colhe frutos das suas próprias consequências. Mas Deus é santo. E o termo, a título de conhecimento, e instrução também, o termo santo no hebraico do Antigo Testamento é a palavra kadosh. E essa palavra, irmãos, no texto original, no significado original, ela é um adjetivo. É uma qualidade do povo de Deus, percebe isso? Que carrega um significado profundo de reverência, de sacralidade. E sacralidade no sentido de ser santo, de ser separado. O significado básico é consagrado, separado. Isso reforça a diferença entre o sagrado e o profano, entre a santidade e o pecado. E por vezes eu penso que a igreja confunde, ou ela ainda não percebeu o significado correto do que é viver a santidade. Porque santidade, irmãos, não tem a ver com o cumprimento de regras. Pode usar bermuda, não pode usar bermuda. Pode jogar bola, não pode jogar bola.
regras severas, às vezes inatingíveis, imposta por homens. Isso não é santidade, irmãos. Usa calça, usa vestido, corta o cabelo, não corta o cabelo, faz a barba, irmão, não faz não. Santidade é um modo de vida. Santidade é um modo de vida que Deus estabeleceu para o seu povo desde o início. Levítico 18, se você quiser acompanhar, eu vou seguindo por causa do tempo, desculpa. Levítico 18, 3 e 4, no Antigo Testamento, Deus, ele descreve, ele aponta, ele dá uma ordem clara para a nação de Israel, em Levítico 18. Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Roma, ele diz, olha, não vos amoldeis a esse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês. Não adquiram a forma desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A santidade, irmãos, é um estilo de vida que Deus estabeleceu para vivermos. E aí eu fico pensando, não adianta a igreja Holiness carregar a bandeira de santidade sem viver santidade. Não adianta, irmãos, é muito mais profundo do que isso. Nós, nos nossos círculos de amizade, no trabalho, na faculdade, na escola, na família, não adianta nós nos intitularmos crentes, discípulos, se nós não vivermos essa realidade. Não adianta sermos como Jesus se referiu e condenou os fariseus hipócritas, sermos como sepulcros caiados. Viver de fachada. Minha vovó querida dizia, por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento. E eu quero fechar, irmãos, mais um enter, Gui, por favor. Eu quero concluir fazendo uma afirmação que, ao mesmo tempo, quando eu fazia essa afirmação, escrevendo a conclusão do sermão, ela se tornou uma preocupação pessoal legítima. Fiquei pensando, meu Deus, se perdermos essas características, irmãos, nós seremos confundidos com o mundo à nossa volta. Mas se Deus convoca para si um povo para ser diferente, nós não podemos ser confundidos com o mundo. Pastor, por que isso se tornou a sua preocupação pessoal legítima? Por dois motivos reais, irmãos. Primeiro, deixarmos de viver já no presente o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? É nos tornar semelhantes a Cristo. Pode crer, o Espírito Santo que habita em você, ele está trabalhando na sua vida. Ora, quando estamos mais antenados no Espírito, nós percebemos. Ora, quando nós estamos desconectados, nós não percebemos. Mas o fato é, o Espírito Santo está trabalhando em você, está trabalhando em mim, está trabalhando na sua igreja. Amém?
E esse propósito, irmãos, eu não vou ler os textos, não dá tempo. Romanos 8, 29. Esse propósito eterno, ele possui tripla dimensão: passado, presente e futuro. Olha que coisa maravilhosa. Isso significa que aquilo que Deus começou a fazer, Ele continua fazendo e completará em nós até o dia de Cristo. Romanos 8, 29, ei Paulo, 2 Coríntios 3, 18 e 1 João 3, 2. Aqui nesses textos, você vai encontrar essa tripla dimensão do propósito eterno de Deus, que não é, irmãos, nos fazer ricos nesse mundo, mas é nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, o seu Filho. E o segundo perigo real é o testemunho da igreja ser irrelevante. Lembra a mensagem passada? A igreja do primeiro século, nós estamos em que século, irmãos? 21. Lucas registra em Atos que a igreja do primeiro século tinha simpatia de todo o povo. A igreja do século 21, ela tem antipatia, repulsa do povo. Por que será? E a minha preocupação pessoal e legítima é que o testemunho da igreja se torne irrelevante. Porque a pregação mais eficaz, ela provém daqueles que vivem conforme o que dizem. Eles próprios são a mensagem. É o que Paulo disse em Filipenses. Lembra? Olha, colocam em prática. Em outras palavras, olha, eu sou a mensagem viva diante de vocês. Coloquem em prática o que vocês ouviram, o que vocês viram, o que vocês aprenderam de mim. A igreja, irmãos, precisa se tornar uma mensagem viva e autêntica para o mundo que a cerca. A comunicação, ela acontece fundamentalmente a partir da pessoa e não de palavras ou ideias. Nós podemos ter as ideias mais exuberantes, mais inteligentes do mundo, mas se nós não vivermos aquilo que nós confessamos, o nosso testemunho, irmãos, ele se torna irrelevante. E novamente, para fechar, nós precisamos encarar com a devida seriedade e responder com muita sobriedade. No atual contexto que nós vivemos, a pergunta feita pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte: se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Pergunta feita, resposta não sei, mas se a igreja, a resposta sincera da igreja diante dessa pergunta, pode resultar numa afirmação muito forte, que o próprio Jesus aponta, Mateus 5,13, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós vivemos dias, irmãos, eu vou fechar com isso, que a igreja caminha em descrédito com a sociedade à sua volta. E eu estou dizendo isso, certamente não é para te desmotivar, para te jogar para baixo, pelo contrário. Eu estou dizendo isso para que seja necessário, se faça necessário, para a igreja dos nossos dias, uma avaliação de si mesma. Assim como o Espírito, assim como Jesus avaliou as igrejas, 7 igrejas na Ásia Menor, nós precisamos fazer esse exercício, irmãos, e consultar o Espírito Santo. Espírito Santo, como é que o Senhor nos enxerga?
Espírito Santo, nós somos uma igreja viva ou morta? Espírito Santo, nós somos uma igreja que crescemos ou estamos atrofiando? Espírito Santo, nós somos uma igreja dedicada à dinâmica ou uma igreja preguiçosa? Espírito Santo, nosso testemunho é relevante no mundo ou ele é irrelevante no mundo? Se nós desaparecermos daqui, a igreja somos nós, não é esse prédio. Prédio é onde a gente se reúne. Mas se nós, essa comunidade, desaparecer desse bairro, irmãos, será que as pessoas em volta, elas perceberão? Elas sentirão falta? Puxa, e aquele pessoal animado da Guilhermina 360, prédio 1 da esquina, aquele pessoal... Fecharam a porta, foram embora para onde? Feche seus olhos por um momento. Nós vamos participar da ceia do Senhor daqui a pouco. Aqueles que são batizados, que confirmaram a sua fé pública em Jesus por meio do batismo e têm caminhado uma vida séria com Cristo, estão convidados a participar da mesa conosco. Mas antes da ceia, irmãos, eu gostaria que você, por um momento, pensasse na sua vida como discípulo de Jesus. Eu gostaria que você, por um instante, pensasse nessa comunidade onde você está inserido e perguntasse: eu encontro essas 3 características aqui? Verdade, amor e santidade. Eu vivencio esses princípios na minha vida? Pense por um instante. E se você precisar fazer acerto com Deus, uma orientação que eu te dou, não deixe para depois, querido, faça isso agora. É preciso pensar, irmãos. É preciso nos avaliar. E perguntar: que tipo de igreja, de comunidade que nós estamos sendo, dentro e fora? Obrigado por sua bendita presença, Senhor, aqui, e bendita a palavra que foi comunicada aos nossos corações. Somos responsáveis pelo que ouvimos, e eu sei que o Senhor tem expectativa e espera uma resposta do seu povo. Não dá para simplesmente ouvir, considerar ou não o que foi falado, fechar a Bíblia e voltar para casa como se nada tivesse acontecendo. Não dá, Senhor. A sua palavra liberada, ela exige uma resposta de cada um de nós. Resposta consciente, temerosa, com muita seriedade, sinceridade e sobriedade. É isso que eu espero dos meus irmãos, e é isso que eu preciso me esforçar para poder responder também, dessa maneira. Ajuda-nos. Eu não quero ser, Senhor, um discípulo que se confunde com o mundo por fazer a mesma coisa que o mundo faz. Eu não quero que a sua igreja seja confundida com o mundo, simplesmente por fazer o que o mundo faz. Pelo contrário, eu quero que a verdade, o amor e a santidade sejam marcas autênticas em nós. Ajuda-nos. Ajuda-nos.
No mundo marcado pelo ódio, nós sejamos a paz. No mundo marcado pela indiferença e preconceitos, nós sejamos uma palavra de amor, uma resposta de amor. E no mundo marcado pelo pecado, pela perversidade, nós sejamos uma marca de santidade. Que a sua graça seja sobre nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Aqueles que vão nos acompanhar pelo YouTube, um abraço forte para você. Compartilhe a mensagem. Mensagem não é para ser guardada, irmãos. Nós temos a comunicação à nossa disposição. Use a tecnologia para disparar, para compartilhar a mensagem do reino de Deus para todas as pessoas. Que essa palavra te encoraje e te convoque à realidade. Amém, irmão.